Bom dia, que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de quarta-feira, hoje dia 8 de março. Hoje celebra-se o Dia Internacional da Mulher e nós que fazemos o programa Opção para a Vida parabenizamos a todas as mulheres pela passagem do seu dia. Dia Internacional da Mulher nos fala da importância do papel da mulher na sociedade. Aliás, alguém já disse que por trás de um grande homem há sempre uma mulher. Isso é muito conhecido quando a gente descobre um talento, seja em que área for da nossa sociedade, seja um grande governador, um grande presidente, seja um grande líder, por trás de um grande homem há uma grande mulher. Portanto, nesse dia da mulher, no Dia Internacional da Mulher, nós parabenizamos a todas as mulheres. Nessa manhã nós estaremos ouvindo dentro de instantes o pastor Joaquim Andrade. Ele é apologista, foi também um dos conferencistas do Encontro para a Consciência Cristã e durante o período em que ele esteve aqui, nós tivemos a oportunidade de gravarmos essa mensagem que vamos levar ao ar dentro de alguns instantes. E você ainda ouvirá neste programa um belíssimo hino interpretado por um dos cantores do Ministério da LPC. Antes, eu quero orar por você, mulher. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Pai, nós te louvamos, agradecidos por esse momento quando nós estamos oferecendo ações de graças pela passagem do Dia Internacional da Mulher, a qual tem sido usada na tua obra, no teu reino, na tua causa. Quantas mulheres têm sido usadas na obra de evangelização, no ministério, Senhor, da divulgação da tua palavra. Nós queremos te agradecer pelo ministério da mulher na igreja. Quantas mulheres têm sido uma bênção à frente dos segmentos, dos departamentos, das senhoras em nossas uniões de senhoras das nossas igrejas. Abençoe as suas vidas, que elas continuem sendo um instrumento em tuas mãos. No ministério da oração, no ministério do aconselhamento, abençoe a todas as mulheres. Aceita a nossa gratidão também pelo papel da mulher como mãe, como esposa, como dona de casa. Nós te louvamos agradecidos por esse dia especial. Aceita a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração e a nossa gratidão pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós temos que agradecer a Deus pela existência daquelas que realmente são mulheres de Deus. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Ruth, Esther, Febe, Temos muitas mulheres que realmente foram uma bênção. Lídia, Débora, mulheres que foram usadas por Deus na sua obra, na sua causa, no seu reino. Portanto, a nossa gratidão a Deus pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Nós vamos ficar agora com esta música, a qual eu espero que você se deleite com esta música interpretada por um dos ministros do Ministério da LPC, Luz para o Caminho. Deleite-se com esta música. Enquanto a violência acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, só com muito amor a gente muda.
desse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é muito mais. E tudo isso enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado. Em nome de Deus, se deixar os feridos de lado. Enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado. Enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não. Pois Deus se revela, se envolve, resolve, revive. E não tem jeito, não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais, é muito mais, é muito mais. E tudo isso. Olá, paz, Deus abençoe a todos os irmãos e amigos da Paraíba, da cidade de Campina Grande e onde esse programa está chegando. Que Deus te abençoe grandemente. Nós vamos falar nesta manhã sobre apologética. Você sabe o que é apologética? Apologética é a defesa da fé cristã. E esta é a tarefa que eu tenho realizado já por 37 anos, fazendo apologética agora em mais de 32 países. Apologética e missões é a tarefa de todo cristão. Todo cristão missionário, todo cristão tem que ser um apologista. Na verdade, apologética nós vamos encontrar na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. O próprio Jesus fez apologética quando ele se deparou com os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus. Ele fazia uma defesa da fé, ele fazia uma defesa do que era a verdade. Ele chegou ao ponto de dizer em João 14,6 que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém ia ao Pai senão por intermédio dele. E aí nós temos o grande apologista na Bíblia chamado apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu suas cartas e o mais interessante é que 70% dos escritos de Paulo foi justamente para defender a fé. Então a fé está sendo atacada. E o mais interessante é que os ataques não vêm só de fora, vêm de dentro da igreja. Então a gente vive dias difíceis, onde nós estamos aí vendo um evangelho relativizado, onde nós estamos vendo um evangelho diluído, um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Mas veja que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos irmãos na Galácia, ele chegou ao ponto de dizer que ainda que ele mesmo, ou um anjo vindo do céu, anunciasse um outro evangelho, deveria ser anátema, maldito, amaldiçoado. Então, as escrituras sagradas, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto estava enfrentando alguns problemas e Paulo teve que escrever para ela, para essa cidade, os irmãos que habitavam ali. Paulo fala então desta unidade da igreja, mas ele vem aqui na sua segunda carta
E ele fala algo importantíssimo para mim e para você. Olha o que ele vai dizer no capítulo de número 11, verso 1. Quisera eu me suportasseis um pouco, mas na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Verso 2, ele disse isso. Ele tinha receio pelos irmãos ali da cidade de Corinto. Agora, veja, ele chega ao ponto, aqui no verso 3, de dizer: assim como a serpente enganou a Eva, eu temo por vocês. Porque assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se apartem da simplicidade e pureza devida a Cristo. No verso de número 4 ele vem e diz assim: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então Paulo fala sobre outro Jesus, outro evangelho, outro espírito. E não é isso que a gente vê aqui nas ruas da cidade de Campina Grande e do mundo inteiro. Nas ruas da tua cidade, com toda certeza, tem pessoas pregando um outro evangelho. E já já nós vamos dizer quem são esses que estão pregando um outro evangelho. Mais à frente aqui em Gálatas, no capítulo 1, Paulo diz assim: admira-me, verso 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está falando sobre outro evangelho. E ele diz o qual não é outro, porque as mentiras de Satanás, elas são as mesmas. Ele só reinventa a capa, ele só muda o pacote, mas o conteúdo é o mesmo. Olha o que ele diz: o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí no verso de número 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. E ele enfatiza isso no verso de número 9. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, amaldiçoado, maldito. E o mais interessante é que o apóstolo Paulo vai escrever na sua carta a Timóteo, ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então você, meu irmão, tem que conhecer as Escrituras, você tem que conhecer aquilo que você acredita. O que é a fé cristã? Você sabe defender a fé cristã diante de tanta oposição, tanto relativismo, tanto liberalismo teológico, tantas inovações dentro das igrejas? Você sabe defender o verdadeiro evangelho? E por isso, a gente tem aqui a orientação também em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E Paulo aqui continua: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então aqui nós encontramos Deus orientando a todos os cristãos, principalmente a esses que estão na liderança, a esses que são considerados pastores. Olha só, o Espírito Santo nos constituiu para quê? Para apacentar a igreja de Deus. Paulo diz que depois da partida dele ali, viriam homens cruéis, lobos vorazes, que não poupariam o rebanho. E infelizmente,
Isso tem acontecido muito nesses dias. E durante o meu ministério apologético, 37 anos agora, eu me preocupava muito no início com grupos fora da igreja, porque esses grupos estavam atacando a igreja, Testemunha de Jeová, Mormons, Igreja da Unificação do Reverendo Moon, Meninos de Deus, mais conhecido como A Família, uma comunidade de missionários cristãos independentes. Olha o nome, sugestivo. Eles cantam nas igrejas, eles distribuem o material deles dentro das igrejas evangélicas, quando na realidade esse movimento A Família Internacional, liderado por Moisés Davi, que já faleceu, ou David Berg, é um grupo religioso que se prostitui em nome de Deus. E, infelizmente, algumas pessoas acabam apoiando esses grupos. Então nós temos aí, hoje, eu diria, vários grupos religiosos pregando um outro evangelho. Quando, por exemplo, você diz numa palestra que a Igreja Adventista do Sétimo Dia prega um outro evangelho, as pessoas dizem, não é verdade. Eu até estou inscrito lá no seminário do Dr. Rodrigo Silva. Ora, ele tem mais de 30 mil alunos. E, infelizmente, muitos desses alunos são evangélicos. Então, quem ouve o Dr. Rodrigo Silva pensa que ele é um cristão. Agora, veja, cristão é quem segue Cristo e não é qualquer Cristo, é o Cristo da Bíblia. Não o Cristo de Ellen White, não o Cristo de Joseph Smith, não o Cristo de Charles Taze Russell ou do corpo governante da Testemunha de Jeová. Então, não é o Cristo de William Branham, do Tabernáculo da Fé. A gente está falando do Cristo verdadeiro, o Cristo da Bíblia, que é 100% Deus e 100% homem. Mas veja que o Cristo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, tinha uma natureza caída, pecaminosa. Eles dizem que Cristo não pecou, mas ele tinha uma natureza caída. Ora, por favor, a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus, ele era santo, imaculado, separado dos pecadores. Ele disse, Jesus disse, o filho deste mundo, o príncipe deste mundo está vindo aí, mas ele nada tem em mim. Ora, se o príncipe deste mundo aparecer aqui agora, com toda certeza vai encontrar alguma coisa em mim, vai encontrar alguma coisa em você. Mas em Jesus não. Ele não tinha uma natureza caída, ele era o Adão perfeito. É interessante isso, porque quando a igreja diz que Jesus tinha uma natureza caída, está negando sua divindade. Outra coisa que a igreja adventista faz, eu falei que prega um outro evangelho, é ensinar que Jesus é o arcanjo Miguel. Não, Jesus não é um anjo. Miguel é uma classificação dos anjos. Então tem arcanjo, querubim, serafim, e aí Miguel entra nessa linha dos arcanjos. Bom, a gente sabe, conforme o livro de Hebreus, e o autor, o escritor de Hebreus vai dizer, a qual dos anjos disse, tu és meu filho e hoje te gerei? Não, não tem nenhum anjo que é filho de Deus. Os anjos são criaturas de Deus. E é interessante porque quando a gente vê afirmar que Jesus é o arcanjo Miguel, rebaixa Deus a uma criatura. E Jesus é Deus, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a Bíblia afirma enfaticamente que Jesus é Deus, não um anjo. Tanto é que o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 1, verso 6, ele diz, mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ora, se Jesus é um anjo, eu pergunto, um anjo pode adorar outro anjo? Claro que não. Isso é angelolatria. Isso é condenado por Deus. E é interessante porque quando Jesus foi tentado pelo diabo, lá no deserto, o que ele disse? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ora, Jesus era Deus e estava sendo tentado pelo diabo. Mas, por outro lado, Jesus repreendeu e imediatamente o diabo se foi. Isso me faz lembrar da passagem de Judas, quando então o arcanjo Miguel contendia com Satanás acerca do corpo de Moisés. E o que o anjo Gabriel diz? Miguel diz? O arcanjo Miguel diz, o Senhor te repreenda.
Ora, o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos na cidade de Roma que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós não cremos em vários senhores. Paulo vai dizer, ainda que existem por aí muitos deuses e muitos senhores, para nós há um só Deus e um só Senhor, que é Jesus Cristo. Além disso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela ensina que Jesus não completou a sua obra na cruz do Calvário. Por isso tem a doutrina do juízo investigativo, que é uma doutrina peculiar da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o que é a doutrina do juízo investigativo? Cristo está neste momento, lá ele entrou em 1844, segundo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que ele entrou quando ele ascendeu, quando ele subiu nas alturas, ele foi imediatamente à presença do Pai. Eu pergunto para qualquer adventista que estiver nos assistindo agora, porventura o Pai estava num outro lugar? Ora, se Jesus se assentou à destra da majestade nas alturas, porque é isso que o escritor aos Hebreus vai nos dizer. E essa carta aos Hebreus foi escrita por volta do ano 60. Então, se o escritor está dizendo que ele entrou, se assentou, se ele está à destra do Pai, ora, isso não foi em 1844. Então, esta doutrina do juízo investigativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um problema muito sério aí. Tem um problema teológico, tem um problema que agride doutrinas fundamentais, que é a expiação de Cristo. Cristo não completou a sua obra na cruz do Calvário? Então, na concepção de qualquer cristão, Cristo efetuou a redenção na cruz do Calvário. Ele disse, está consumado. Então, o preço da redenção estava ali na cruz, ele pagou o preço por nós. Logo, a doutrina que ensina que ele foi, em 1844, entrou no Santo dos Santos para expiar os pecados, ou seja, para fazer uma verificação nos livros de registro, não é válido. Não é válido. E aí tem uma outra doutrina pior, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que depois, no final de tudo, Cristo vai chamar o bode emissário, que na concepção de toda adventista, até do Rodrigo Silva, do Leandro Quadros e de tantos outros que você conhece. Então, na concepção do Rodrigo Silva, Cristo é o bode expiatório, Satanás é o bode emissário. Então, segundo a profetisa da igreja, Ellen White, que no dia em que o Rodrigo Silva ou qualquer outro teólogo da Igreja Adventista for publicamente no canal Novo Tempo e afirmar que Satanás não é o bode emissário, que Jesus não tinha uma natureza caída, que Jesus não é o arcanjo Miguel, que Jesus completou a sua obra na cruz do Calvário, eu vou afirmar categoricamente que a igreja é uma igreja cristã. Então, quando ela diz que o selo de Deus é a guarda do sábado, outro problema muito sério. Por quê? Porque dentro da igreja adventista, a pessoa é salva por quem? Vai dizer por Cristo. Mas, na verdade, ela não é salva por Cristo. Ela é salva por tentar obedecer os mandamentos. Porque ninguém consegue obedecer os mandamentos. Por isso, Cristo é o nosso substituto na guarda da lei. Por isso, Cristo disse, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir. Então, você que está nos assistindo agora, eu quero dizer isso, a Igreja Adventista tem muitas qualidades? Tem. Os melhores hospitais, as melhores escolas do mundo. Então, tem muita coisa boa, faz uma ação social muito boa, tem uma preocupação muito grande com a saúde. Mas, o que está por trás disso? Uma mulher que, para qualquer pessoa que quiser entrar para a Igreja Adventista, tem que aceitar essa mulher, tem que abraçar essa mulher como sendo profetisa de Deus, como seus escritos tendo eles dizem isso, tá? Mesmo grau de inspiração que tem qualquer outro escrito bíblico. Não, meus irmãos, qualquer cristão sabe muito bem disso. A Bíblia é a única regra de fé e prática para todos os cristãos, em todo o tempo, em todos os lugares. Apenas a Bíblia é a palavra de Deus. Então as palavras de Joseph Smith não é palavra de Deus.
As palavras do corpo governante não é a palavra de Deus. As palavras de William Branham do Tabernáculo não é a palavra de Deus. As palavras de Ellen White não é a palavra de Deus. Muito cuidado, é uma falsa profetisa, Ellen White. E aqueles que seguem esta mulher não vão entrar no reino de Deus. Por quê? Porque ela prega outro evangelho. E Paulo disse que se alguém pregar outro evangelho, seria anátema, maldito, amaldiçoado. Então nós estamos aqui falando apenas de um grupo chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não confunda com outras igrejas adventistas, tá? Se eles creem em Ellen White como a profetisa de Deus, cuidado. Por exemplo, eu falei sobre a questão do sábado. Então hoje o adventista guarda o sábado? Ele diz que guarda, mas ele vai lá para ir para a igreja, abastece o carro, e agora? Tem gente trabalhando para ele. Mas ele acende a luz, tem gente trabalhando para ele. Isso me faz lembrar, eu estive em Israel, muito interessante, a gente entrava no hotel no sábado, e aí o hotel tinha um elevador que parava em todos os andares. Por quê? Para o judeu não apertar o botão, que ele estava guardando o sábado. Nós estávamos num bairro de Jerusalém, e a gente ouvia aquela gritaria e pessoas jogando pedras, né? Eu não entendi muito bem, mas aí eu fui procurar saber. Na realidade, os judeus radicais estavam apedrejando carros pelas pessoas estarem dirigindo no sábado. Então veja, é incrível, essas coisas acontecem também por causa da religião. Então o evangelho da graça, o evangelho do Senhor Jesus é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não tem que ficar debaixo do jugo de uma religião, de uma igreja. O evangelho é para você viver ele em liberdade, tá? Infelizmente as religiões acabam causando esse estrago tremendo, né? E levando as suas vidas para o inferno. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Você que está assistindo o nosso programa, Opção pela Vida, nós queremos agradecer a sua audiência. Divulgue esse programa, porque tem sido uma bênção. Eu tenho participado desse programa já por mais de 20 anos. Sempre que estou à cidade de Campina Grande, sou convidado pelo pastor Bosco a estar fazendo aqui alguns programas. E eu tenho certeza, já vi inúmeros testemunhos de pessoas que saíram do erro por intermédio do programa Opção para a Vida. Então, este programa está completando agora 30 e poucos anos de idade, 32 anos de idade, e tem abençoado tantas vidas, né? Não só na cidade de Campina Grande, na Paraíba, e onde essa transmissão tem chegado por intermédio da internet agora, no mundo inteiro. Então, eu agradeço a Deus pela vida do pastor Bosco, que não desistiu em meio a toda a oposição, em meio a todas as dificuldades. Apoia esse projeto, está divulgando o evangelho, levando a palavra de Deus, esclarecendo a igreja cristã. Muitos pastores estão convidados aqui e eles falam da palavra de Deus, eles defendem o cristianismo, eles falam do evangelho, eles anunciam as boas novas de salvação. Agradeço a você que esteve conosco, esperamos em Deus que esta palavra, que o reverendo Joaquim Andrade, ele é apologista e mostra muitas vezes aquilo que não está na palavra de Deus e aquilo que contradiz a sã doutrina do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você analisar direitinho, muitas coisas que são ministradas pelo nosso irmão, pastor Joaquim Andrade, tem fundamento bíblico, tem base bíblica. Ele, como apologista, se esmera em estudar, pesquisar. E, portanto, espero que você tenha sido abençoado, esclarecido diante de toda essa exposição da palavra de Deus. Não perca amanhã outra vez a Opção para a Vida, quando estaremos ouvindo outra vez mais uma mensagem do pastor Joaquim Andrade para o nosso coração. Até lá, se Deus assim nos permitir.